apesar que eu não tenho esse tempo, a gente joga a cada 3 dias, a gente viaja, o desgaste é muito grande e no momento que você muda o esquema tático do time, você precisa de um tempo maior para treinar. A gente tem treinado muito pouco, mesmo assim os jogadores assimilaram bem o esquema. O Grêmio fez uma belíssima partida, essa que é a verdade, desde o início do jogo. Se alguém merecia vencer a partida hoje, com todo o respeito ao Corinthians, foi o Grêmio, até pelas situações que nós criamos. Fizemos o segundo gol num momento muito bom da partida, onde nós estávamos bem. Infelizmente nós tomamos o gol de empate no final. É lógico que a gente fica triste porque nós poderíamos sair daqui hoje contra um adversário muito poderoso com os 3 pontos, porque nós merecíamos a vitória pelo que a gente fez dentro do campo. Mas, mais uma vez, o Grêmio foi prejudicado pela arbitragem. Eu falo pouco de arbitragem, mas tem horas que é difícil se conter. A gente está sempre longe da família, a gente está sempre longe. O Grêmio é o único clube que não joga em seu estádio. A gente está sempre viajando, toda hora a gente está trocando, muita gente não sabe. A gente viaja a noite toda hora, para cima e para baixo. O sono do dia não é o mesmo sono da noite. Muita gente pode perguntar por que viaja à noite. Então, porque é o único horário que a gente tem as aeronaves para voar. É o único momento que a gente pode viajar de um lado para o outro, que o aeroporto está aberto. Enfim, todos esses problemas que ninguém sabe. Então, se eu estou cansado, eu estou desgastado quanto a isso, que eu não corro, imagino como é que está o meu grupo. Aí a gente vê um pênalti que o VAR chama o árbitro e um pênalti daquele que é a maior mentira do mundo. Então fica difícil de se trabalhar. A gente trabalha sério, a gente viaja com 50, 60 pessoas para cima e para baixo. A gente tem que estar toda hora botando os jogadores para cima, alegria no trabalho, e eles fazem isso muito bem. A gente nunca tem um problema com nenhum dos jogadores, apesar de estarmos sempre longe da nossa casa. E aí o VAR vem e me chama num lance que, se fosse na área do Corinthians, ia falar, faltou força para derrubar, não é pênalti. Se entrar mais alguém, eu vou parar de dar entrevista. Aí a gente é prejudicado. Aí o VAR chama. O Corinthians ele é muito grande, é um clube tão grande quanto o Grêmio, tem uma grande torcida. O Corinthians não precisa disso. Isso mancha ainda mais a imagem da CBF. Essa que é a realidade. Mancha muito mais as pessoas que têm a ferramenta nas mãos e não sabem usá-la. Ou, bom, aí cada um tira, né, sua conclusão. O ano passado o Grêmio deixou de ser campeão brasileiro por um pênalti que o Steve Wonder, lá dos Estados Unidos, gritou, foi pênalti. Não deram pra gente. Nós perdemos o campeonato por causa daqueles 2 pontos. Hoje, o Grêmio está fazendo uma belíssima partida. Aí vai o VAR com a ferramenta toda na frente dele, chama o árbitro do jogo. Eu acho que nesse ponto aí, uma que não foi nem falta no lance que ocorreu o pênalti. Não foi nem falta do Franco. Quem bate nele é o jogador do Corinthians. Não foi nem falta. Deu a falta, aí o VAR, Corinthians, Itaquera. A gente já sabe como é que a coisa funciona, né? A gente já sabe. Para quem entende futebol, para quem conhece futebol, para quem sabe, a gente sabe como as coisas funcionam. E o Grêmio, infelizmente, deixou mais 2 pontos aqui. O que mais eu posso te falar? O Grêmio merecia vencer. Não venceu porque, né? Mais uma vez, o Corinthians não precisa disso. Isso é vergonha para o futebol brasileiro, é vergonha para a CBF. O presidente da CBF está onde? Está em Paris. E as coisas estão acontecendo aqui no Brasil. O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Continuar trabalhando contra tudo e contra todos. Essa que é a realidade. Contra tudo e contra todos. Agora, por exemplo, ninguém quer saber. Vamos jantar dentro do vestiário, vamos para o aeroporto, pegar um voo que vai ser quase 2 horas da manhã para ir para Chapecó. Sabe-se lá a hora que nós vamos chegar? Sabe-se lá que horas o grupo vai dormir. Mas ninguém quer saber disso. O Vasco não jogou na semana. Está só esperando a gente na boa. O Grêmio jogou hoje, numa quinta-feira, e vai jogar no domingo.
E a CBF não está nem aí. Claro que não está nem aí. Lógico que não está nem aí. O que a gente vai fazer, né? É continuar trabalhando e não adianta. Eu falo sempre para o presidente, a gente tem que nadar contra a maré. Essa que é a realidade. A realidade é essa. A gente trabalha para chegar na hora do jogo, colher os frutos. O que a gente colhe? Colhe essa vergonha aí. Volto a repetir, o Corinthians não precisa disso. Não precisa disso. Infelizmente, né? O ano passado foi a maior prova disso também. Renato, aqui. Apesar do erro da arbitragem, o Grêmio estava ganhando o jogo e estava jogando bem, parecia inclusive mais perto do terceiro gol do que o Corinthians de empatar. Você tirou o Soteldo. A gente viu que ele reclamou, ficou irritado ali no banco. Não sei se foi por causa da saída, talvez você possa responder isso. Por que você tirou o Soteldo e você acha que a saída dele fez com que o Grêmio chamasse o Corinthians para o campo do Grêmio e aí depois saiu o gol de empate? Não. Eu coloquei o Arezzo, que é o jogador de área, que vem buscando o ritmo de jogo. Coloquei o Queiroz aí pelo lado direito, porque nós estamos vencendo a partida, faltavam alguns minutos. O Soteldo estava bastante desgastado. Mas não foi por causa disso que nós tomamos o gol. Foi nosso que isso, já conversei com o grupo. Essas coisas não pode acontecer. Ele estava irritado ali no banco, como eu estava, como os demais jogadores estavam, justamente porque nós estávamos com a vitória nas mãos e nós tivemos umas falhas ali na hora do segundo gol do Corinthians que originou o gol de empate. Então qualquer um fica irritado. Eu também fiquei e já cobrei deles no vestiário. Esse tipo de gol que a gente tomou, a gente não pode tomar, principalmente faltando 3, 4 minutos. E o jogo estava totalmente dominado. E as substituições foram exatamente isso. Coloquei sangue novo, justamente que o Corinthians estava atacando bastante aí pelo lado direito. Eu coloquei o Queiroz ali para fechar os espaços. Renato, você falou tá aí a palavra do Renato Gaúcho. Corinthians 2, Grêmio também 2. Uma série de declarações fortes do Renato, hein? Contra tudo e contra todos. Cadê o presidente da CBF? Tá lá em Paris e as coisas acontecendo aqui. E disse mais. A gente sabe como as coisas funcionam. Quem vive o futebol sabe como as coisas funcionam, como jogar contra o Corinthians fora de casa. As palavras do Renato, hein? Fortíssimas. Fortíssimas. Mas em relação ao título do ano passado, o Renato tinha que lembrar que o Grêmio perde pro Corinthians lá no estádio do Grêmio, o Corinthians com um homem a menos. Gol do Romero. Gol do Romero desde os 15 primeiros minutos. Bruno Mendes. Se o Grêmio soma aqueles 3 pontos, talvez ele poderia estar falando hoje que o Grêmio fosse campeão brasileiro, porque naquela altura, naquela rodada, eu lembro bem que eu estava fazendo um jogo aqui mesmo, e o Grêmio não assume a liderança porque perdeu do Corinthians, não por o jogo dos 4-4, que eu também acho que foi pênalti. Eu daria o pênalti na mão do Yuri Alberto. Olha o Renato Gaúcho, José Manuel de Barros. Fortes as declarações do técnico gremista, e teve uma hora até que ele se irritou, né? Que alguém entrou na sala de coletiva, ele falou: se mais alguém entrar, eu não vou mais dar coletiva, vou embora, eu vou sair daqui. Acho que ele viu o técnico do Botafogo lá da Chilique outro dia, porque alguém saiu, né, durante a coletiva. Hoje foi o contrário, alguém entrou, né? E ele deu um chilique ali também. Ele deve estar muito chateado, né? Ganhando o jogo. A situação do Grêmio na zona do rebaixamento não está fácil. Tudo que o Grêmio viveu, tudo que o Grêmio passou, né, por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul, aquela tragédia, tá sem estádio para jogar, problema de viagem, é muito difícil, muito complicado mesmo. Fez um jogo de muita raça, de muita entrega, jogando melhor do que o Corinthians, e tomou um empate aos 42 minutos do segundo tempo. Eu entendo a chateação do Renato, realmente. O Grêmio talvez merecesse algo melhor no jogo de hoje, né? Mas o Corinthians tinha garro, que tirou da cartola um gol aos 42 ali buscando o empate.